polegar para baixo. Então, quais são as votações? Fim do imposto sindical. O cara que votou contra, polegar para baixo. Congelamento do gasto público. Quem votou contra, polegar para baixo. Reforma trabalhista, quem votou contra, polegar para baixo. Então, é impressionante, as pessoas veem, é bonito, é graficamente apresentável e pode ser induzido a esse tipo de ação. Então, é uma coisa impressionante. E os articulistas que escrevem aí a serviço do poder econômico têm utilizado uma linguagem de dizer abertamente que votar em candidato de esquerda ou centro-esquerda significa ruptura. Então tem aí todo um enfrentamento, toda uma lógica de confundir as pessoas. E faz sentido isso, como eu já disse anteriormente. Ele não tem como eles sustentarem como ética, né, e legítima uma pauta que vai tirar direito do povo. Como é que eles sustentam isso? Então vão ter que confundir e optar por um esquema que eu não sei até quando vai ser sustentado isso. Já estabeleceram uma tática nesse sentido, que é a tática da não decisão. O que é a tática da não decisão? Você impede que um assunto possa ser discutido, possa ser votado no parlamento ou discutido na sociedade. Como é que se faz isso? Se tem um candidato a presidente da República, que esse candidato coloque em risco isso que está aí, ou seja, ele possa ser eleito e rever, você não deixa ele concorrer. Não deixa ele concorrer. Aí alguém vai dizer, bom, você está falando do Lula. Estou também falando do Lula, não estou falando só do Lula. Estou falando também do Ciro. O que fizeram com o Ciro Gomes foi uma atrocidade. Retiraram dele as condições de disputar a presidência da República. De um lado, o PT fez isso, tirando o PR e o PSB da base, e de outro, o Temer tirou os demais partidos do Centrão, que, se tivesse com o Ciro, ele tinha ganhado essa eleição. Ele ganharia essa eleição facilmente, com o apoio desses partidos. Como tiraram, ele está no final vai ficar fora da disputa. Só um milagre o coloca nessa disputa para valer. Então é assim, se tem ameaça, tem a proposta, diz, olha, eu vou enfrentar, vou rever isso, vou revogar a reforma trabalhista, vou rever congelamento de gasto público, esse cara é tirado da disputa de algum modo, seja impedindo que ele concorra, seja tirando as condições para que ele concorra em bases competitivas que dá no mesmo tamanho. Aprova-se uma emenda à Constituição, a PEC do congelamento do gasto público, que tem esse significado. Diz para a população, olha, o que eu estou fazendo não é congelamento, eu estou atualizando o orçamento em 3% de acordo com a inflação. Você que é trabalhador, que é assalariado, não gostaria de ter garantido a correção do seu salário de acordo com a inflação, tranquilo, automático? É isso que estou fazendo com o orçamento. Aí diz mais ainda, as famílias não gastam mais do que recebem, né? O Estado tem que fazer a mesma coisa, não pode gastar mais do que arrecada. Argumento cretino, porque as famílias, quando têm dificuldade, a primeira coisa que ela corta é o cartão de crédito, é o juro, é a despesa financeira. E essa emenda ela foi feita para proibir apenas despesas correntes. Despesas financeiras não estão proibidas. Aliás, o que se economiza nas correntes se utiliza para pagar as financeiras, né? Então, é um argumento absolutamente absurdo. Eu já disse aqui em outras oportunidades, aqui mesmo nesse plenário, que essa emenda à Constituição 95, congelou o gasto público em termos reais, é uma armadilha sem precedentes dentro dessa lógica que está aqui de confundir as pessoas. Então vocês imaginam o seguinte, o que houve em 2016 com a aprovação dessa emenda, a partir de 2016? O que houve foi o seguinte, o orçamento será corrigido apenas com base no IPCA. Então vou dar aqui um exemplo para vocês. E o objetivo dessa emenda, como eu disse, é forçar a que a população cobre do Estado reformas retirando direito das pessoas. Veja aqui que lógica interessante. O objetivo dessa reforma é forçar as pessoas a pressionarem o governo para reduzir programas sociais, para reduzir suas despesas. O objetivo é esse. Então você desvincula
no momento em que o país decresceu 10% em termos reais do ponto de vista do PIB, você congela o seu orçamento, na receita mais baixa, né, no desemprego mais elevado, congela esse orçamento. E aí esse orçamento vai ser corrigido só pelo IPCA. Só para dar aqui um exemplo para vocês. Em 2016 se gastava com previdência e assistência 300 bilhões de reais. E tinham 30 milhões de beneficiários. Ok? Gastava 300 bilhões de reais, tinha 30 bilhões de beneficiários. Esse orçamento foi congelado. Ele só passou a ser corrigido pelo IPCA. Então, se de 2016 para 2017 não tivesse acontecido nenhuma nova aposentadoria e nenhuma nova concessão de benefício assistencial, mesmo assim, os 300 bilhões não seriam suficientes para pagar os 30 milhões de aposentadorias e benefícios assistenciais. Por quê? Porque esses benefícios são corrigidos pelo INPC e o orçamento global é corrigido pelo IPCA. Como o INPC é maior do que o IPCA, então o dinheiro que se gastou para pagar esses 30 milhões de pessoas, os 300 bilhões não eram mais suficientes, precisava de 300 bilhões e mais alguma coisa. Como o orçamento está congelado globalmente, não é por rubrica, e isso é uma despesa obrigatória, o governo tem que pagar. Então ele tira de outra área, tira da educação, da saúde, da segurança. Se fosse só essa diferença do INPC, o IPCA estava ótimo, era uma coisa pequena, ia demorar 300 anos para extrapolar as contas públicas. Acontece, amigo, que no Brasil nascem por ano 1.500.000 pessoas, que dependem do Estado. Se aposentam e têm acesso a benefício previdenciário 1 milhão de pessoas por ano. Então você imagina o seguinte, de 2016 para 2017, nasceram 1.500.000 pessoas e 1 milhão de pessoas se aposentou ou teve acesso a benefício previdenciário. Vamos trabalhar aqui com o valor de 2 salários mínimos cada um. São 2 milhões de salários mínimos por mês ao longo de 13 meses, porque tem 13º. Qual é o orçamento congelado que suporta 2 bilhões de salários mínimos, 2 milhões de salários mínimos ao longo de 13 meses? Ele se exaure. Então o que acontece? A despesa da Previdência aumentou, além dessa diferença entre o IPCA e o INPC, e mais 2 milhões de salários mínimos durante 13 meses. Então aumentou demais a despesa da Previdência, e aí esses 2 milhões de salários mínimos foram tirados da saúde, da Previdência, da assistência, do investimento e outras despesas do governo. Mantido esse padrão, foi em 2016, 2017, 2018 e agora 2019, não tem mais, não sobrará mais dinheiro nessas outras rubricas, porque a Previdência e a assistência vai comer tudo. Quem depende na sociedade da saúde, da educação e da segurança pública, o que vai fazer? Vamos fazer a reforma da Previdência, vamos acabar com a assistência social, porque está consumindo todo o direito da sociedade. Então a pessoa é induzida a achar que o problema é a Previdência, quando o problema é o congelamento, porque o dinheiro está sendo canalizado para outra finalidade, que é o juro, o pagamento do juro e do principal da dívida. Então, é uma armadilha complicada, e que tira dos mais pobres para dar para os mais ricos. Se essa emenda tivesse em vigor desde 2003, o salário mínimo hoje valia 2/3 do que vale. Significa dizer que ele valia R$300 a menos. Significa dizer que você estava tirando de um pobre que tem um salário mínimo R$300 todo mês ao longo de 13 meses, que tem 13º. Se fosse para dar para um miserável que ganha menos que um salário mínimo, palmas, aplausos, mas não é. Para bater, superar déficit ou gerar superávit. Então, uma cretinice. E não vai se resolver esse problema sem 2 medidas. Tem que revogar essa emenda à Constituição e tem que se aumentar a carga tributária, porque também se reduziu a carga tributária. Não é aumentar a carga tributária sobre nós, trabalhadores, que já pagamos. Hoje a carga tributária é muito injusta, ela incide sobre o consumo e sobre o salário. O salário tem natureza alimentar, né? Então as pessoas consomem, né, o seu salário integralmente, né, e não tem capacidade de poupança, enquanto que não tem tributação sobre dividendos, é o único lugar do mundo que não tem. Você pega o dinheiro do seu lucro. Silvio Santos
que recebe, para dar um exemplo lá, R$ 1 bilhão de dividendos, ele não gasta um centavo, não paga um centavo de imposto por isso. De lucros e dividendos, não paga imposto. Recebeu, você faz o que você quiser. Né? Grandes fortunas, herança, etc. Então, há uma carga tributária absolutamente desigual no Brasil e não precisa incidir, aumentar sobre os mais pobres. Então, esse é o quadro que a gente tem aí. Então, essa emenda, eu estou fazendo um comentário aqui na tática da não decisão para mostrar o seguinte, olha, não se pode discutir pauta social no Brasil, porque está proibido gastar. Se implicar gasto, está fora. Vai discutir por quê? A emenda da Constituição impede isso. Né? Se um tema pode ser debatido e deliberado para rever decisões que beneficiaram o mercado, esse tema é tirado de circulação. Vocês lembram que o relator da reforma trabalhista, o senhor Rogério Marinho, que recebeu um projeto com 13 artigos e devolveu com 180 itens, né? Ele, 2 meses depois de entrar em vigor a reforma trabalhista, ele mandou arquivar os 200 projetos que possibilitavam a alteração dessa reforma, apresentados antes ou depois da aprovação da reforma. Tira-se de debate temas que possam criar qualquer tipo de embaraço, constrangimento. Né? Agora, na LDO, outro relator, também tucano, de Santa Catarina, era o relator do orçamento, tinha a previsão de reajuste para servidor e tirou a autorização e colocou no lugar a proibição. O presidente do Supremo, que quer resolver o problema do auxílio moradia dos ministros, acabar com aquilo e ter reajuste salarial real, ajudou no sentido de derrubar esse artigo proibindo, e conseguiu derrubar lá no Congresso, né? Mas não colocou no lugar, não restabeleceu aquele que é autorizado. Agora está fazendo na tora aí o aumento lá do pessoal. Mas o fato é que se impede para não permitir discussão a respeito disso. E, finalmente, quando há alguma coisa que está em pauta, que há risco do governo ser derrotado, ele retira isso de pauta. Vou dar aqui um exemplo. Reforma da Previdência. Ia perder porque foi cretino e mentiu na campanha. Disse que a questão era eminentemente fiscal, né? Que as despesas previdenciárias não cabiam no orçamento, mas deu de renúncia fiscal para as petrolíferas internacionais. Os jornais deram 1 trilhão, disseram que era 1 trilhão. Uns 6 trilhões. Um amigo meu fez a conta. 6 trilhões de renúncia e incentivos. Os caras virem aqui explorar o nosso petróleo e mandar remessa de lucro para o exterior. Para a Petrobras não dá essas renúncias, mas para quem vem de fora dá. Aí faz refis, etc. O Ciro Gomes agora disse que quer resolver o problema do SPC da população, e é possível. Tem FGTS, tem PIS, tem Banco Oficial, tem mecanismo para... Todo mundo está criticando. Mas quando faz refis para empresário, ninguém critica. Quer dizer, para proteger pobre é cacete. Agora, para rico, não, é tranquilo. Então a gente tem que prestar atenção nessas coisas. E aí o que aconteceu? Reforma da Previdência. O governo vai lá e diz que o problema é fiscal, mas ao mesmo tempo dá concessões. É uma contradição. Como é que está precisando de dinheiro e está abrindo mão de dinheiro? Está errado. Se tem que fazer um ajuste e esse ajuste implica sacrifício, vamos fazer esse sacrifício proporcional à capacidade contributiva. Os petrolíferos não estão precisando mais do que os aposentados do Brasil. Então, essa é a primeira fragilidade. A segunda foi dizer que tinha transição para servidor público. Era mentira. Servidor público com paridade e integralidade não tinha transição. Mas o que derrotou mesmo o governo na reforma da Previdência, ou que fez com que ele tirasse de pauta, foi a mentira que fez com os trabalhadores rurais. Disse que estava mantendo a carência de 15 anos, que, portanto, os trabalhadores rurais não iam ser alterados. Cretino. Porque hoje, o trabalhador rural tem que comprovar 15 anos de atividade. Ele estava trocando por 15 anos de contribuição. O cara não ia se aposentar nunca. Como é que vai contribuir economia familiar durante 15 anos? Não vai, não tem como. Né? Então, isso fez com que a própria bancada ruralista ficasse fora. Então, como o governo ia ser derrotado, o que ele faz? Faz uma intervenção no Rio de Janeiro, porque a Constituição proíbe que se delibere sobre emenda à Constituição quando há intervenção federal em alguma unidade da federação. Então a manobra é nesse sentido, de impedir que a matéria venha a debate. E isso é o que está em curso nesse momento aqui no Brasil. A gente
verifica, portanto, que a dificuldade aí é muito grande de compreender o que está sendo apresentado, a abordagem é sofisticada e nós vimos hoje, eu estava vendo hoje no Bom Dia Brasil, dizendo o seguinte, que os brasileiros que estão concluindo o ensino médio, não é o fundamental não, é o médio, né? Mais de 70% não consegue interpretar um texto, fazer contas básicas como subtrair, somar, multiplicar, dividir, etc. Uma pessoa com um sistema de educação precário desse, com a sofisticação desses mecanismos de manipulação, como é que ele vai ter real manifestação de vontade? Então, o movimento sindical, o movimento social, as igrejas, os partidos, as escolas, têm a missão urgente de fazer formação política, educar para a cidadania, porque se as pessoas não souberem o que são, o que fazem, como funcionam as instituições de Estado, elas estão perdidas. E aí, não raciocinam, né? Por exemplo, durante os últimos anos, a gente viu um período grande de ascensão social, de crescimento do ponto de vista escolar, e está até crescendo agora, está no processo inverso, salário mínimo subindo, etc. E as pessoas acham que isso é geração espontânea, que qualquer governo, independentemente da sua ideologia, vai fazer isso. Medo do engano. Quem administra o orçamento e os poderes do Estado faz segundo sua visão do mundo. Se ele tiver sensibilidade social, ele canaliza alguma coisa para a área social. Se não tiver, não vai se canalizar um centavo para a área social. O Estado tem 3 monopólios. O de impor conduta e punir seu descumprimento, que é descer o cacete, usar a polícia, que é o que o Bolsonaro quer fazer. Usar o aparelho repressivo. Esse é o poder que tem. É o maior poder do Estado. Fazer uso da força para fazer valer suas decisões. O segundo é o de legislar. O conteúdo da legislação interfere na nossa vida. Nós vimos ontem, o Supremo considerou constitucional uma lei que foi aprovada pelo Congresso. Legislação, tirou o direito dos trabalhadores. A reforma trabalhista tirou, essa PEC do gasto tirou. Isso é legislação, é só o Estado que faz. E o outro é de tributar. E o modo como se tributa, eu mencionei aqui, que se tributa basicamente no assalariado. Salário e consumo. Não se tributa renda, não se tributa na mesma proporção. Renda, herança, lucro, dividendo, etc. Então, é um direcionamento. E quem é que administra esse orçamento e os poderes do Estado? São os titulares de poderes eleitos diretamente. Então, se a população não souber que o Estado tem a prerrogativa de regular a relação entre pessoas e entre essas e as instituições e punir ou proteger, elas vão ser negligentes na hora de votar e não escolhem adequadamente os seus candidatos. Nós temos aí uma eleição presidencial que tem esses 3 projetos em debate: projeto de proteção social, projeto liberal fiscal e projeto penal, Estado penal. Essas 3 visões de mundo a respeito do papel do Estado. Temos um Congresso que está para ser renovado agora. E o que é interessante a respeito disso, existe na sociedade uma expectativa que vai ser frustrada de grande renovação no Congresso. Vou dizer para vocês que a renovação real vai ser minúscula e a nominal vai ser menor do que a média histórica. E por que isso? Porque os atuais parlamentares, percebendo que a população está muito descrente da política e dos agentes públicos, vai evitar votar naqueles que têm mandato. Então, o que eles fizeram? Eles, para evitar que os novos pudessem ter mais voto do que eles tomaram algumas medidas. A primeira foi reduzir de 90 para 45 dias o tempo de campanha. Reduzir o horário eleitoral de 45 para 35 dias. Providenciar a criação de um fundo eleitoral e criar uma janela partidária para poder mudar de partido 6 meses antes da eleição, sem perda de mandato. Com essas 3 medidas, o parlamentar, em março e abril deste ano,
teve a prerrogativa de mudar de partido sem perda de mandato. E aí o que ele fez? Ele chamou o líder do partido, o presidente do partido e o tesoureiro do partido, e disse para ele o seguinte: olha, eu tenho convite para mudar de partido e posso fazê-lo sem perder o mandato. Eles estão me oferecendo lá 3 vantagens: diretório no estado do partido, estão me oferecendo pagamento integral da minha campanha com recursos do fundo eleitoral e estão me oferecendo prioridade no horário eleitoral gratuito. Mas eu não quero ir para lá, eu quero ficar aqui. Para ficar aqui, eu preciso só que me deem 2 coisas: prioridade no horário eleitoral e prioridade nos recursos do fundo partidário. Quem mudou é porque o partido não quis dar prioridade, ele foi lá e teve as 3 condições no outro lugar, no outro partido, e quem ficou, não. O que é que o novo precisa para ganhar uma eleição? Ele precisa de 3 coisas: tempo para fazer campanha, não vai ter, foi reduzido. Precisa de dinheiro para pagar a campanha, o dinheiro dessa vez é no fundo eleitoral, não vai ter. E precisa de um veículo para divulgar o seu nome, o seu número e a sua plataforma. Não vai ter, porque a prioridade vai ser para quem está no exercício do mandato. Com a diferença: se você concorre com quem está no exercício do mandato, esse cara tem nome conhecido, número conhecido, serviço prestado, cabo eleitoral fidelizado, estrutura de gabinete, verba de gabinete, acesso fácil aos veículos de comunicação e mais, emendas parlamentares. Só essas emendas dá para eles uma vantagem de 25% em relação a quem está chegando. Adivinhe se vai ter renovação significativa. Aí, vamos supor que haja uma renovação, né? Porque 107 desistiram de concorrer à reeleição. 107 não disputam a reeleição. 32 desistiram de concorrer mesmo e indicaram os filhos. E os outros, dos 100 e poucos que desistiram, estão concorrendo para outro cargo. Então, 32 desses 107 desistiram e os outros concorrem a outros cargos. Governador, deputado estadual. Muito bem. Então, tem 408 que são candidatos à reeleição. 408 que são candidatos à reeleição. Além deles, tem mais 20 que assumiram o mandato, que são candidatos competitivos. Tem mais de 50 que assumiram o mandato, mas 20 são competitivos. Tem 104 deputados estaduais que estão concorrendo para a federal. Tem 50 ex-deputados que estão voltando. Tem 6 senadores que são candidatos à Câmara. Tem 8 ex-ministros que são candidatos à Câmara. Então, vai haver, nessas vagas que ficarem, os caras não forem reeleitos, vai ser ocupada por alguém que já está viciado na vida pública. É uma circulação no poder, não é renovação real. As poucas vagas que ficarem para renovação real, sabe quem vai ocupar? Parentes, policiais linha dura e pastores evangélicos. Pense no tipo de renovação que vem aí. Ou alguns endinheirados que vão extrapolar o limite do gasto de campanha. Então a renovação não tem essa grande expectativa. Sobre a agenda, o que esperar da agenda do próprio governo, do próximo governo? O próximo governo, seja ele de que viés ideológico for, ele vai ter que fazer o que é necessário e não o que lhe seja conveniente do ponto de vista político. Então ele não vai ser intervencionista na economia, porque se for, cai como caiu a Dilma. Ele não vai ser perdulário do ponto de vista do gasto, porque o Estado está quebrado, não tem dinheiro. O que ele vai fazer? Ele pode fazer, se for no nosso campo, trabalhar a médio prazo, primeiro estancar essa onda de desmonte do Estado e trabalhar a médio prazo na recuperação de alguma das coisas que a gente perdeu nesse período. Vai fazer reforma da Previdência, todos eles farão. A diferença do nosso pessoal para os outros é que o nosso fará com generosa regra de transição, não vai prejudicar o trabalhador de forma bruta, né? Então, a diferença é que estanca, né? Mantém a situação, estanca até superar a crise e vai buscar depois recuperar. O outro não estanca, aprofunda, acelera, etc. Se for a visão liberal fiscal. Quem é a visão liberal fiscal? É Alckmin, Meirelles, o cara do Podemos, o Álvaro Dias, do estado do Paraná, e
O Amoedo está nesse grupo também. Aí depois você vem o Estado penal, que é o Bolsonaro, que aí é a junção de cacete com ausência de qualquer coisa, né? Ausência de tudo, né? Aí é impressionante. Outro dia eu estava num debate, eu falei do Bolsonaro, e o cara falou, porque você não mora no Rio de Janeiro? A violência lá está grande. Eu digo, pois é, amigo, você está votando por diagnóstico, concordância de diagnóstico. Que, aliás, tem dois tipos de eleitor do Bolsonaro. O convicto, que ligou o foda-se, desculpa a expressão, mas que quer que tudo se exploda. Isso tem muita gente nesse grupo, muita gente, não é todo, mas tem muita gente que tem condição de comprar sua cidadania no exterior. São milionários que vão, se der merda aqui, eles vão embora e comprar lá. Ou são aposentados com excelente aposentadoria que, levando para o exterior, também muda. Agora o povão que bate no peito e faz um negócio desse, está lascado. Vai ficar aqui para enfrentar esse tipo de coisa, né, se ele for eleito. Né? Então, o outro eleitor está por diagnóstico, ou concordância de diagnóstico. O Bolsonaro identifica todos os problemas que eu identifico. Tudo está aí, está uma merda. Estou contra tudo. Então, ele me representa porque pensa como eu. Só que ninguém pode votar por diagnóstico, concordância de diagnóstico. Tem que votar por prognóstico. O que é que o Bolsonaro quer colocar no lugar do que está aí e o que é que esse eleitor, que também está contra tudo que está aí, gostaria de colocar? Quando ele fizer essa pergunta, ele vai ver que o que ele vai colocar é diferente do que o Bolsonaro colocaria. O Bolsonaro disse o seguinte, que se dependesse dele não existia sindicatos. Não? Mulher tem que ganhar menos que homem. Movimento social tem que ser combatido à base de lança-chama. Pensou que beleza? O cara ser queimado na rua. Então, é esse tipo de mentalidade que está presente. Aí, eu, falando do Bolsonaro, o cara fala, porque você não vive no Rio de Janeiro, não conhece a violência. Eu digo, rapaz, você está certo no seu diagnóstico. A violência lá é um negócio, mas você está escolhendo o pior cara para combater esse tipo de coisa, porque ele só vai aprofundar isso, aumentar. Aí eu falei para ele, você quer armar a população? Ele disse, quero. Você já pensou, só raciocina, as torcidas organizadas com arma, hein? Um motorista armado num trânsito desse como a gente tem hoje, um estresse monumental, o cara está brigando porque o sujeito buzinou do lado. Então, meu amigo, isso é uma carnificina danada, vai ser uma loucura completa. Né? Então, exatamente. Então, na eleição presidencial, nós temos esses 3 projetos. E então, a pauta vai ser de acordo com o projeto. O projeto que foi eleito vai implementar a sua pauta.